Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Estas coisas são muito simples. Aquilo que faz o preço cair é uma única coisa. É a quantidade de pessoas que vende tem que ser superior à quantidade de pessoas que compram naquele exato momento. E aquilo que faz o preço subir tem a ver com a quantidade de pessoas que compram ser superior à quantidade de pessoas que estão a vender naquele preciso momento. E aquilo que nós estamos a assistir não é nada mais do que neste momento há mais pessoas a querer comprar do que pessoas a querer vender. E nós tínhamos falado, já tínhamos falado sobre isto há muito tempo, nas últimas semanas tem sido constante esta conversa. Mesmo que os gráficos apresentassem uma estrutura bearish, ou seja, como aquela bear flag bastante significativa que vocês viram no último episódio e nos episódios anteriores, lembram-se seguramente da quantidade de vezes que eu falei que a probabilidade maior seria ou um período de consolidação barra subida ou mesmo até subida. Portanto, a minha probabilidade menor era continuação de queda, nomeadamente uma queda direta, exceto se tivéssemos um período de consolidação bastante largo nestes valores, para depois então dar aquele folgo aos ursos para voltarem a carregar no botão de venda. Porque ninguém vende se não tiver nada para vender. E ninguém vende se são pessoas que têm uma estrutura mental de hodl de longo prazo. E aquilo que nós podemos olhar, por exemplo, aqui para este gráfico, já tinha mostrado há uma semana ou 2 semanas, mas acho que é muito importante voltar a ele. Que é, nós tivemos ali mais ou menos ali a 12 de junho, junho, sim, exatamente, de junho, nós aquilo que tivemos foi, exatamente junho, nós aquilo que tivemos a maior vela de venda da Bitcoin da sua história. Foram 4,23 bilhões de dólares que foram vendidos. Portanto, isto é claramente um momento de capitulação, de exaustão do mercado, de desistência do mercado. Depois chega um ponto, é assim, quem é que agora vai vender, certo? Ok, temos mineradores que podem vender, correto, ok? Temos pessoas de longo prazo, quando eu digo longo prazo, são pessoas que já andam nisto há muitos anos, por exemplo, 2016, 2015, 2014, mas normalmente esse tipo de pessoas são hodlers de mesmo longo prazo, ou seja, consideram aquilo um ativo para o resto até das suas vidas, ou uma segurança para o resto das suas vidas. Portanto, normalmente quem vende é o retalho, e esse vendeu já foi embora, já não existe retalho aqui no mercado. Temos mineradores e tivemos algumas pessoas de longo prazo também que venderam. Portanto, e agora quem é que vende? Portanto, não há muita gente neste momento a querer vender. Portanto, nós precisamos de uma pausa de venda. Precisamos que as pessoas voltem a comprar. Precisamos que as pessoas voltem a ter lucro. Para depois, mais tarde, daqui umas semanas, meses, não vou fazer um time frame porque sinceramente não sei. O que é que vai acontecer? Haver novo despejo no mercado, até porque os market makers estão preparados também exatamente para isso, para dar este respirar fundo e isto já acabou e não sei o quê, e depois pumba, levam outra cacetada. Portanto, as coisas funcionam um bocadinho assim. Portanto, é aquilo que nós também podemos ver, é que há uma estrutura, há um indicador que eu gosto muito, é o RSI. Toda a gente conhece, mas eu costumo definir o RSI, eu já aqui expliquei esta minha definição, mas eu acho que é relativamente feliz, que é, eu encaro o RSI um bocadinho como uma montanha. Ou seja, quando nós estamos em valores muito baixos, estamos na base da montanha, ou seja, o caminho para baixo não existe, já tem chão, certo? É muito difícil continuar, só se fizeres um buraco, mas dá muito mais trabalho e é muito mais difícil. Enquanto que quando o valor está overbought aqui em cima, estamos na parte superior da montanha, ou seja, é muito difícil subir mais do que isso, podes apanhar um helicóptero e ir, mas é um fator externo. Mas pronto, mas percebeste a ideia. Portanto, em princípio, quando nós estamos em valores tão baixos de RSI, por exemplo, no total market cap do mercado cripto, por norma significa que o risco de continuar a descer é baixo, não é? A probabilidade de continuar a descer é baixa e o teu risco de prejuízo é efetivamente mais baixo do que se comprares em valores em que o RSI está na zona dos 90, certo? O RSI esteve nos 26, esteve abaixo dos 30, portanto, por norma, a probabilidade maior é de lateralização barra subida para dar este RSI um novo respiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Antes de avançarmos para novos gráficos, queria apenas relembrar que está a decorrer o acesso ao meu trial. Então, acesso durante uma semana ao meu Premium. Isto tem corrido bem, cerca de 150 pessoas entraram, portanto tenho andado muito ativo na minha sala, eu e o Mike.
E também temos a outra sala de mercados e a outra sala também de análise da comunidade. Relembro que isto é apenas um cheirinho do que é o Premium, há muito mais do que isso, e estão a surgir parcerias. Uma delas já foi comunicada para quem já está no trial, até já sabe, mas eu irei falar isso num episódio mais à frente. Ok? Portanto, se ainda quiseres, podes ir aqui ao Telegram. Se não conheces, aqui à parte superior tens aqui o bot, @alexcryptopt_bot, ou então vais à descrição do episódio e também carregas lá e assim escolhes a opção trial, gratuita, uma semana, e podes ver ou podes acompanhar as minhas análises mais em detalhe de uma forma mais regular. Vamos agora olhar, por exemplo, para este gráfico aqui. Nós já tínhamos falado no Bitcoin Realized Price, ou seja, não é nada mais, nada menos que quando o preço está abaixo da linha amarela, significa que está abaixo do seu preço, do seu valor médio, ou seja, está barato, ok? E quando está acima, supostamente está caro. E isto não é uma coisa de sumenos. Eu acho que é algo que nós devemos olhar para isto assim. Caramba, devo comprar ou não devo comprar? Epá, mas o preço está tão barato. É a mesma coisa que uma pessoa ir comprar uma casa e dizer assim, epá, a casa está com 60% de desconto. E as pessoas, e tal, mas isto pode cair para os 70% ou 80%. Está bem, mas está a 60% de desconto, estás a ouvir? E tal, pois, epá, mas não sei. E depois, se calhar, quando a casa está a um valor normal, se calhar as pessoas já vão gastar mais dinheiro por causa para comprar essa casa. Portanto, não faz muito sentido. Portanto, o ser contrário é uma estratégia altamente rentável. O comprar quando há muito medo no mercado, comprar quando há exaustão, comprar quando ninguém quer saber, comprar quando toda a gente goza contigo a dizer que isto é um Ponzi e que tu foste aldrabado e que até ainda estás nessas coisas da Bitcoin, deves estar a perder muito dinheiro e não sei o que. Quando dizem essas coisas, epá, essa é a melhor altura, na minha opinião. Mesmo que o mercado continue a cair, não deixa de ser uma boa decisão estratégica de gestão de risco. Portanto, e aquilo que o Willy Woo aqui diz é que quando nós cruzamos, depois de estarmos num período minimamente longo abaixo aqui desta Moving Average, quando nós cruzamos essa linha amarela, por norma, temos um bull market aqui bem presente. Nós provavelmente até já cruzámos essa linha. Eu não vou dizer que nós vamos entrar num bull market já, não vou, até porque acho que não, mas não deixa de ser curioso o ponto em que estamos e o que é que poderá estar aqui para a frente nos próximos tempos. Outro gráfico que ele também traz, e acho que é bastante interessante, reparem, quando o preço cai abaixo deste lápis, digamos assim, mais carregado, não é? Estas linhas aqui escuras, significa então um momento de capitulação, como nós tivemos aqui. E quando acontece isso, depois o preço costuma lateralizar e costuma surgir uma zona novamente mais escura. Portanto, aconteceu isso em 2015, aconteceu isso em 2019 e agora está a acontecer que nós estamos a entrar exatamente nessa zona mais escura e vamos ver, isto como vocês estão a ver pode demorar semanas e meses aqui nesta fase. Eu acho que isto tem que estar muito presente nas pessoas. Podemos estar semanas ou meses a lateralizar num range, por exemplo, que pode ir desde, sei lá, desde os 15 aos 30, ou desde os 20 aos 40, ou desde os 10 aos 20, ou desde os 10 aos 30, portanto, mas pode ser algo que pode demorar semanas e meses e meses e meses. E o que, por causa disso é que se chama, é quando o smart money entra, porque de facto são momentos extraordinários e oportunidades únicas que surgem na vida das pessoas. Outro aspecto aqui que vamos ter que falar agora é sobre aqui o relatório aqui que a Glassnode tem e a duração mais ou menos que costuma haver em período de bear market. Portanto, aqui temos o gráfico abaixo. Este é o primeiro gráfico. O gráfico abaixo mostra como os ciclos de baixa anteriores atingiram o fundo e estabeleceram uma faixa de acumulação abaixo do preço realizado. Portanto, aquilo exatamente isto que nós falámos, mas agora tem aqui os dias. Portanto, em 2012, até vamos mais para trás, foram cerca de 157 dias. Em 2015, cerca de 300 dias. Em 2018, 2019, cerca de 134 dias. E aqui, obviamente, que o crash Covid nem sequer vamos contar. Ou seja, tudo acima de 100, portanto um período muito longo, e aqui os 300 dias então foi uma coisa que demorou bastante tempo, foi uma excelente oportunidade de acumulação. Nós estamos apenas em 35 dias, portanto, só para terem uma noção do que é que aconteceu no passado. Outro gráfico que é também bastante interessante, eles mostram aqui o Realized Price e o MVRV, e que reparem, quando nós tivemos aqui esta queda muito significativa aqui do preço realizado aqui da Bitcoin, ok? E depois o que é que começa a surgir esta zona aqui cor de rosa ou vermelha, aqui mais em baixo, e é exatamente quando isto começa a ser estabelecido um fundo, tal como aconteceu aqui em 2019, portanto as pessoas estão em prejuízo,
e então, tal como o que aconteceu com o Covid, e reparem, só agora é que nós estamos a entrar nessa zona de perda. Portanto, como vocês estão a ver aqui, average Bitcoin holder underwater, portanto, a média, o gareador médio, digamos assim, de Bitcoin está debaixo da água, ou seja, está em perda. E nós, curioso aqui, a divergência negativa que houve aqui é bem visível com este topo aqui, duplo topo que houve com a Bitcoin acima de 60 mil. Por fim, mostrar-vos este gráfico aqui que é o Bitcoin Realized Balance and Delta Price. O Delta Price é calculado com a diferença entre o preço realizado e o preço médio de todos os tempos. E isto basicamente define aqui 3 linhas. E aquilo mostram entre esta linha aqui laranja, que é o Realized Price, e o Balance Price, que é aqui a vermelho, é o fundo de acumulação. Aconteceu em 2015, aconteceu em 2019, o crash do Covid também tivemos mais ou menos a mesma situação, e é exatamente onde nós estamos agora, estamos nessa zona de acumulação. Porém, também é visível que no passado nós tivemos um toque aqui ao tal Delta Price, que foi a capitulação total, ao mesmo fim dessa capitulação. Portanto, tivemos isso em 2019, tivemos isso em 2015 e ainda não atingimos isso. Vocês obviamente vão dizer, mas há outros indicadores que já mostram que nós chegamos ao fim, como o Pi Cycle, como até o Slingshot. É tudo verdade, pessoal, mas isto são indicadores, cada um tem o seu cálculo, cada um é feito da sua maneira, portanto são coisas diferentes. É apenas para vocês terem sempre uma noção das perspectivas do que é que pode estar a acontecer no mercado. Portanto, o Delta Price neste momento está nos 14.215, significa então, se repetir a história do fundo dos bear markets anteriores, tirando o crash de Covid, que isso para mim não foi um bear market, estamos a falar que a BTC pode perfeitamente ir aos 14 mil, e pode mesmo perfeitamente ir aos 14 mil, e acho perfeitamente viável e provável depois de uma subida e de uma certa recuperação por parte dos ursos que precisam efetivamente de respirar um pouco. Aqui também temos que analisar para o nosso Crypto Fear and Greed Index. Porquê? Porque tudo é análise técnica, é muito engraçado. Então reparem bem, havia uma resistência muito grande aqui na zona dos 20, entre os 20 e os 30 pontos. E nós caímos abaixo dessa zona aqui dos 20, 30 pontos. Nunca chegámos a ir lá testar essa zona, portanto o máximo que nós subimos foi mais ou menos aqui aos 17 pontos. Ok, nunca fomos lá testar. Quando quebramos a zona dos 17, ou seja, fizemos um breakout desta resistência aqui dos 17, fomos à zona dos 19, retest à zona dos 18, entramos para a zona dos 20, 24, viemos cá abaixo novamente, mas reparem bem, começámos a fazer baixos mais altos a partir de 18 de junho, ok? A 6, a 10, a 11, a 15 e 15 exatamente, e depois então, reparem, o último baixo mais alto foi aqui a 20, portanto no dia 18 de julho, exatamente um mês depois, curioso, e depois então galgámos acima da zona dos 20 e atingimos a zona dos 30. Portanto, conquistámos neste momento aqui a zona entre os 20 e os 30 e provavelmente mais cedo ou mais tarde nós podemos ter um retest desta zona, se calhar acumular aqui um bocadinho mais e depois, se as coisas correrem bem, até podemos ir aqui a valores aqui mais acima, por volta aqui dos 40, dos 50. Mas para perceberem um bocadinho que também podemos fazer análise técnica nestes gráficos de medo e ganância que estão disponibilizados aqui no alternative.me. Vamos então falar agora um pouco sobre os nossos gráficos e é curioso o que está a acontecer. Em primeiro lugar temos que olhar para o Nasdaq. O Nasdaq está com uma estrutura bastante bullish, portanto claramente uma tendência de descida, porém não quebrou nenhuma tendência macro descida e esta barra aqui vermelha está aqui, não é por acaso, porque é a resistência agora que vai surgir e que vai então ditar se o Nasdaq vai deixar de fazer os seus altos mais baixos, como vocês podem ver aqui, portanto 1, 2, 3, portanto se o Nasdaq conseguir quebrar esta zona aqui dos 12.728, vamos então quebrar esta tendência de descida, porque a nível de baixos mais altos, pelos vistos, ainda não tivemos um baixo, que eu gostava de ver um baixo, gostava de se calhar isto aqui assim, ou isto aqui assim, então aí dizia que tínhamos um baixo mais alto em formação, o que e também ainda não podemos concluir. Mas é bastante bullish aquilo que está a acontecer aqui e uma coisa que eu vos chamo a atenção. Reparem bem o que é que nós tínhamos ao nível do RSI. Tínhamos uma divergência, ou seja, tínhamos um baixo mais alto, ou seja, uma divergência em que o preço estava a cair e o RSI estava a subir. Estas divergências, num time frame semanal, têm muita força. E é apenas uma questão de tempo até elas de facto vingarem. E quando nós constatamos um breakout de uma tendência de descida aqui, por exemplo, ao nível do RSI, e nós galgamos acima, reparem, ultrapassamos essa tendência de subida
Viemos basicamente fazer aqui um retest e ultrapassámos a linha móvel, aqui a linha móvel do RSI, ele neste momento está a curvar para cima, significa então que as coisas estão efetivamente bullish, ou aqui estão a ficar efetivamente bullish, ou a probabilidade de subida começa a ser maior. Agora, porém, gosto de estarmos a passar acima da Moving Average de 9 períodos na semanal, eu gosto mesmo disso, e ela começar a apontar para cima, mas temos aqui uma resistência que é muito importante, temos a Moving Average de 21 períodos também, que costuma, reparem, servir de suporte e seguramente também de resistência, como aqui vemos, portanto temos que ultrapassar para cima dela. Eu vou ficar efetivamente mais bullish, quando eu digo mais bullish é para as próximas semanas, se calhar até ao final do mês de agosto, é se eu vir o Nasdaq passar acima desta resistência aqui a vermelho. Nós podemos perfeitamente estar a vir aqui e agora, daqui a uma semana ou duas, estarmos a cair novamente e a fazer novo fundo, lateralização, ou mesmo até ir mais abaixo, mas eu acho que acredito mais numa lateralização, pelo menos para já. Outro indicador, vamos então obviamente falar sobre a Bitcoin e aquilo que está a acontecer. Portanto, esta análise foi feita obviamente no Premium e o pessoal que está lá no Trial também viu isto. Portanto, aquilo que nós podemos ver é que nós tivemos estas são 3 bear flags, ok? 3 bear flags, e aqui, reparem, aquilo que eu vos estava a dizer, havia muita gente ainda em lucro, aqui com a Bitcoin, certo? Exceto, obviamente, quem comprou cá em cima na zona dos 60 mil, portanto, havia muita gasolina para deitar nesta fogueira aqui, que queimou o preço da Bitcoin para valores bastante mais baixos. E aquilo que nós podemos ver, reparem na diferença, nós nesta bear flag de maio, tivemos um toque na parte superior, tivemos o segundo toque e o terceiro toque já foi um alto mais baixo, ou seja, claramente não se atacou a resistência aqui desta bear flag. Além disso, foi quando nós, mas aqui ainda não saberíamos, não é? Ainda não tínhamos esta linha diagonal traçada, portanto não vou dizer que foi por causa desta linha, não. Esta linha foi traçada depois. Mas reparem bem ao nível de estrutura. O que nós podemos ver aqui foi exatamente o contrário. Tivemos um toque, 2 toques, mas depois reparem na força. Ok, nós até a nível de corpo de vela, nós quebramos isso a 18 de julho, certo? Portanto, a tendência e a probabilidade de quebrar uma resistência que é batida uma terceira vez é obviamente maior do que uma resistência que é batida a primeira ou a segunda vez. A quarta então normalmente costuma sempre acontecer isso. Portanto, tivemos exatamente essa subida e também um breakout desta resistência diagonal aqui a roxo e também desta resistência horizontal que aqui está, muito fruto aqui de 15 de julho, como vocês estão a ver aqui. Portanto, este order block aqui que nem sequer deu reação na semanal. Agora, até onde é que nós podemos ir? Peço desculpa, também ultrapassámos aqui as moving averages, repara, já tivemos um cross aqui entre 9 e 21 períodos, portanto, tudo isto é bullish, ok? Tudo isto é fado. Não sei porque é que me lembrei disto, esqueçam. Portanto, aqui reparem, temos a zona aqui este raio aqui, não é uma resistência muito significativa, mas acredito que seja um ponto reativo, ok? Mas depois temos a zona principal de resistência, será sempre a zona aqui dos 28, a zona aqui dos 31 mil dólares. Até porque, e já mostrei isto, mas convém sempre lembrar, nós temos um order block, reparem aqui, um order block, como onde eu estou, um CME gap para fechar aqui na zona entre os 27 e os 28 mil dólares, portanto não ficaria de todo surpreendido nós vermos fechar exatamente este gap aqui, mesmo tendo uma reação aqui ligeira. Portanto, a minha expectativa é que nós pelo menos consigamos vir a esta zona e depois vamos ver. Se ficarmos aqui na zona dos 25, significa que provavelmente vamos mais abaixo, significa que o preço ainda não tem força, ou ainda não há compradores suficientes para levar o preço mais acima, portanto o mercado ainda não está muito bullish, vamos então provavelmente numa lateralização mais prolongada. Outro aspecto que eu também quero referir, agora vou mudar aqui as velas, não é nada disto, vou mudar aqui para as Heineken, lembramos sempre a cerveja, Heineken. Reparem bem o que é que está a acontecer, há muitas semanas, muitas mesmo, que nós não tínhamos uma mudança na vela de Heiken-Ashi. Ok? Já nem vou contar, mas é uma brutalidade que vocês estão a ver. E sempre que nós temos quedas muito prolongadas, por norma também temos um bounce de algumas semanas. Porém, temos aqui esta zona que vocês podem dizer, mas há aqui esta zona. É verdade, aqui isso não aconteceu, tá bem? Pronto, é verdade, foi um fundo, nós depois tivemos uma subida grande,
Isto aqui é só mesmo para me chatear e para dizer que eu não tenho razão sempre. Ou pelo menos que isto não diz sempre. Mas, por norma, pessoal, significa que temos então uma tendência maior de subida nos próximos tempos, está bem? E aqui estamos a lutar neste momento também contra a resistência contra a Moving Average de 9 períodos, aqui na semanal. E há bocado eu estava a mostrar a diária, está bem? Vamos agora então falar um pouco de Ethereum. Ethereum está muito, muito interessante. Porque eu tinha falado no último episódio, acho eu, ou disse isto no primeiro, já não sei, pronto, não sei, não interessa. Eu tinha falado que nós estávamos a ultrapassar esta zona, que seria uma zona de clara resistência, ok, estas linhas brancas, e claro suporte. Ou seja, a minha previsão é que nós estávamos um pouco esticados e acreditava que nós entrássemos nesta zona aqui verde e que seria mais prudente entrar aqui numa long do que entrar como estamos a entrar agora. O preço subiu muito depressa, reparem, ele teve um raio aqui muito rápido. Isto não é raia, é da barra. Nem sequer veio cá abaixo ainda, pronto, então é exatamente isso, nem sequer veio cá abaixo, portanto não deu essa oportunidade, esta barra também enganar, nem sequer entrou aqui nesta zona, portanto acho que não é a altura para long. Eu até acho que o preço a continuar a subir a este ritmo, acho que vai dar oportunidades para entrar em short. Pelo menos já tenho aqui uma posicionada por várias razões, e o pessoal lá na sala do primo já sabe porque, que eu já estive a explicar, mas aqui posso dizer que há uma zona pelo menos de resistência muito grande e acho que é de interesse. Reparem aqui, a resistência está exatamente aqui. Portanto, como vão ver aqui, este 1690 pode ser claramente um ponto reativo. E há também um aqui, se eu não estou enganado. Onde é que eu vi isso? Não. Eu tinha visto qualquer coisa aí. Aqui assim, esta zona aqui também é uma zona reativa aqui assim. Tem aqui um OB muito pequenino, mas não deixa de ser reativo num time frame mais curto. Mas reparem, o que está a acontecer agora é que nós estamos a começar a ficar esticados. Já está a haver divergência negativa nas 4 horas. Portanto, eu tenho aqui uma ordem de short, mas eu não sei se vai lá chegar, sinceramente. Mas eu prefiro reduzir o risco e não entrar, simplesmente, do que estar a entrar já aqui e depois. Vamos supor que ela quebra isto, que ela quebra esta resistência e que vai começar aqui para cima. É muito pior eu entrar aqui do que ter entrado aqui. Portanto, aqui há muita resistência e aqui fico mais tranquilo. Tá bem? Portanto, está numa posição relativamente interessante agora a Ethereum também. E outra coisa que eu posso aqui partilhar, as shorts. Este gráfico aqui mostra as shorts, a quantidade de shorts em Ethereum aqui na BitMEX. E reparem, está em valores que nós já não víamos desde 2017. A quantidade de shorts neste momento é tão reduzida que perco um bocadinho o receio de um short squeeze. Eu acho que o short squeeze foi exatamente isto. Ok? Reparem aqui a quantidade, esta queda tão monumental de busca de liquidez que rebentou com não sei quantas shorts. Apenas referi também, porque eu tinha falado num dos episódios e falei sobre Cardano, já tinha no outro episódio anterior falado sobre Matic, que fez mais ou menos aquilo que estava previsto, ou melhor, que foi analisado aqui. Então aquele falling wedge numa zona de suporte, aqui como vocês estão a ver, a zona aqui de suporte muito próxima aqui da zona dos 40, ele foi lá praticamente tocar, tínhamos um falling wedge, tínhamos divergência, se eu não estou enganado, tínhamos uma divergência a surgir, reparem aqui exatamente nos 3 dias, tínhamos aqui uma divergência clara, e então era uma boa oportunidade para entrar em long. A confirmação seria após o breakout desta estrutura ou mesmo acima desta linha amarela, laranja, porque iria então fazer um novo baixo mais alto. E reparem, tivemos aqui uma trade de cerca de 10-15% que atingiu exatamente o target que eu tinha definido, e agora o segundo target, se as coisas correrem efetivamente, será os 44%, mas não sei se vai, depende muito da Bitcoin e de Ethereum. Eu acho que pode demorar algum tempo a chegar lá, mas pode lá chegar, ok? Mas pelo menos vender aqui uma parte significativa, sinceramente, era o que eu faria. E pronto, basicamente a nível de análise gráfica está dito. Agora, eu tive a ouvir uma entrevista deixa-me pôr os olhos. Estive a ouvir uma entrevista da Leanne, que é uma excelente Leanne Adlan, peço desculpa, que foi entrevistada aqui pelo Alessio Rastani. Ele tem um canal de YouTube que eu recomendo mesmo que vocês ouçam. Eu gosto imenso das análises dele. E ela esteve a falar sobre a Bitcoin e sobre todos os mercados, e ela também é um bocadinho da opinião que os mercados estão no momento de acumulação. E ela fala exatamente, ou melhor, ele depois chega a um ponto em que lhe pergunta quanto tempo é que achas que isto vai demorar a ficar efetivamente bullish? Ou quanto tempo é que nós podemos estar num período de acumulação? E ouço o que ela diz, está bem?
So I think the next, like, say 0 to 12 months is still very difficult to call because I think we're currently still in an economic decelerating environment. Yeah. Now, historically, Bitcoin tends to bottom before PMI bottoms, right? So this might have been roughly the bottom, and then you still have economic deceleration because basically what you start to do is then you price in more dovish central bank policy, more liquidity, things like that. So basically, the price bottom in such a volatile asset can precede the bottom of the actual economic situation. Doesn't mean it always has to work like that, but it's something to keep in mind. So I think the next 0 to 6 to 12 months is still very uncertain. Where you could chop along, you could rise Yeah. moderately, you could maybe see a lower low, but maybe not as explosive as we've already seen. And then I think that when you have a rising PMI environment, looking out, say in the next 6 to 24 months or 6 to 36 months, I think that's where I'd be more structurally bullish. My highest conviction view is in that kind of multi-year time frame. But I think now is kind of a more interesting phase for watching it, maybe accumulating, while still being cautious and not being shocked if we do see, sideways Yeah. action or some maybe lower lows. Muito bem. Portanto, seguramente vocês entenderam, mas eu rapidamente vou traduzir. Portanto, ela fala até num indicador que é o PMI, que é o seguro privado para hipotecas, que normalmente o mercado da Bitcoin atinge um fundo antes desse fundo do PMI. E o que ela diz é muito curioso. Ela diz que, por norma, mercados voláteis têm tendência a chegar a um fundo antes dos mercados mais estáveis. E acho que é isso que também pode estar a acontecer neste momento. A Bitcoin cair tão depressa e cai com uma percentagem tão agressiva que até pode estar a fazer um fundo em primazia relativamente a outros mercados. Portanto, vamos ver se isso vai acontecer ou não. Ela depois fala, como é óbvio, que num período de 6 a 12 meses, em que pode ser uma zona, um momento em que as pessoas estão a analisar, mas também a acumular, que o risco, obviamente, que é menor. E é exatamente isso que eu já tenho batido nesta tecla, é exatamente isto que eu tenho andado a fazer. Não é para dizer que eu sou mais esperto que os outros, nada disso, mas eu acho que é sinceramente uma jogada minimamente prudente, porque se eu olhar aqui, por exemplo, para as últimas entradas, eu comecei a fazer DCA a 12 de junho e já fiz 1, 2, 3, 4, 5 entradas. E repara, neste momento todas elas estão em lucro. Reparem, 9%, 14%, 28%, 17%, 18%. Eu até às vezes fico a pensar se não devo vender isto e depois esperar que o mercado caia. Pronto. Mas isto é mesmo estrutural de longo prazo, sinceramente acho que não vou vender. Porque também não me estou a descapitalizar totalmente. Eu mantenho sempre uma reserva, caso haja uma queda muito agressiva, para ter liquidez para entrar. Mas este DCA progressivo, eu já aqui expliquei que são valores diferentes, ou seja, as pessoas aqui entram com uma percentagem, outra percentagem, obviamente aqui a percentagem é maior, faz com que fiques com um preço médio de longo prazo muito interessante. Agora repara, o que é que acontece? Se o preço vier cá mais abaixo, na zona dos 12, na zona dos 14, entre os 20 até aos 20, olha as percentagens que já estamos aqui a falar, certo? Mas olha o que pode acontecer se o preço vier aqui, se fizeres aqui várias entradas, ok? Estamos a falar, se quando ele chegar aos 41 mil ou aos 50 mil, estamos a falar de 280%, ok? E já nem estamos a falar dos 100 mil, portanto... acumular nestas zonas não é algo que me meta medo, é algo que eu ambiciono, é algo que eu quero, é algo que eu acho que é estrutural para o próximo ciclo. E eu acho que isto é muito importante, mais importante do que se calhar fazer trading diário, ou trading de 4 horas, ou trading de scalp, é posicionar-nos e criarmos uma estrutura para o próximo bull market dentro, obviamente, das nossas limitações de carteira e nunca correndo riscos de essas coisas correrem mal e virarem norte, ou neste caso virarem a sul, que nós vamos ficar obviamente a perder. Portanto, se o preço vai cair, se cair daqui e for para os 12 mil, tudo aquilo que vocês estão a ver, eu vou estar aqui a negativo. Mas é tal coisa, fazer preço médio, este preço médio vai baixando, ou fazer novas entradas aqui mais pesadas, e vamos fazendo aqui um preço médio, e com o tempo então esse preço médio vai ser ajustado, e depois quando entrarmos numa subida agressiva, o que é que acontece? Lucro, e mais tarde vender e recompensar o trabalho que foi feito durante estas semanas, durante estes meses. Não esquecer que as coisas não estão fáceis, não esquecer que a Europa ainda só agora é que está a começar a carregar
que as taxas de juros vão subir em princípio 50 pontos, o dobro daquilo que estava previsto em 25 pontos. A notícia em princípio vai ser dada amanhã, e nós vamos ter então um aumento de taxas, obviamente, muito agressiva. Nós vamos ter umas dívidas ao banco, vamos pagar muito mais pelas casas, vai ser tudo mais difícil. Portanto, ao nível da economia nada mudou, as coisas estão muito difíceis, e reparem, nós vamos ter um inverno se calhar com guerra, portanto as coisas não vão ser fáceis. Portanto, prudência neste bounce, encará-lo apenas e só como isso, e não como se calhar seja um all-in, ok, que isto agora vai à lua e não sei o quê. Não me parece de todo. É preciso ter mesmo algum cuidado e alguma prudência, e epá, se isso acontecer, se já estiveram posicionados, é tal coisa. Se agora nós formos à lua, pá, já tenho aqui várias aquisições que obviamente vão me deixar feliz, juntando obviamente às outras do bear market anterior que aqui tenho. Pronto, pessoal, mais que perceberam a mensagem, eu quis deixar alguma prudência, perceberem que ponto é que podemos estar de mercado, sejam inteligentes, ok? Não sejam tão emotivos e analisem as coisas com calma, tá bem? Portanto, vemo-nos no próximo episódio. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau.